O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivos e executivas que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam nas áreas de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Formado em administração de empresas, Petros Moreira começou a trabalhar na área de veículos há mais de 20 anos. Na GM, ainda como estagiário, ele participou do então inovador projeto que permitiria configurar o Chevrolet Celta de forma 100% digital. Na Ticketcar, ingressou no setor de gestão de benefícios e de pagamentos por meio eletrônico. Ficou mais de 3 anos à frente da filial da empresa no Chile e, de volta ao Brasil, ingressou na Alelo em 2016. Desde 2019, Moreira ocupa o posto de superintendente da Veloy no Brasil. E em 5 anos a gente quer ali quadriplicar, né, quintuplicar a nossa base de clientes. Então a gente quer crescer 5 vezes a base de clientes. Bom, 2021 foi um ano muito bom para a Veloy, né? A gente conseguiu resultados ali bem expressivos do que a gente almejava em termos de objetivos, né, que a gente tinha. Então, trazendo alguns números para vocês, né, a gente cresceu, praticamente a gente triplicou a nossa base de clientes, né, ativas, e mesmo no momento, né, numa situação ali que a gente enfrentou ainda a pandemia, né? A gente ainda está numa situação ainda de momento pandêmico, um pouquinho melhor, mas a gente teve situações ali de isolamento social, né, de lockdown, ainda tivemos isso durante o ano de 2021, mas mesmo assim a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, atingir os nossos resultados e crescemos ali expressivamente quando a gente fala aí do número de base de clientes, né? Então isso aí foi muito importante para a gente. Hoje a gente está falando aí de 1,7 milhões de clientes ativos ali utilizando o Veloy. Então foi super importante ali o ano de 2021, que apesar de ter toda uma questão de pandemia, isolamento social, e isso afeta bastante a gente, né? Quando a gente fala de mobilidade, a utilização nossa, que são em rodovias, né? Em estacionamento, em shoppings, entre outros, mas também é um produto, né? É uma situação ali que a gente leva um certo conforto, comodidade para o cliente, porque ele não tem nenhum contato físico no momento que ele faz ali a transação. Então, isso aí é super positivo para a gente também. A gente está hoje, né, quando você fala realmente de tag, de pedágio, ele ainda é a nossa principal razão de uso, né? Então, o cliente hoje opta ali por comprar, né, e para utilizar no pedágio. O estacionamento, né, quando a gente fala estacionamento de shoppings, essas coisas, que a gente chama de, que tem a cancela, né, que faz a leitura do tag também, é uma utilização, mas ainda pouco considerada ali. Então, a gente fala ali que ainda a principal razão de uso é pedágio. E a gente tem uma estratégia muito clara, Tião, de diversificação. Tá? Então, a gente lançou recentemente o serviço de pagamento de tributos, onde o cliente consegue pagar e dividir até em 12 vezes, se ele quiser, o seu pagamento do IPVA, e não só IPVA, como também pagamento de multas, licenciamento, entre outros serviços ali, né, direcionado ali para a questão de tributos do veículo. Tá? A gente tem trabalhado forte nisso, com inteligência, para que a gente possa ali tá criando uma experiência muito bacana para o usuário. Além disso, a gente está fazendo um trabalho com relação a pagamento de combustível, né? Então a gente lançou esse serviço em São Paulo, ainda a gente está fazendo um piloto mais controlado, né? Mas a tendência agora em 2021 a gente expandir esse tipo de serviço também, que é mais uma comodidade que a gente coloca para os nossos usuários. E além de, o objetivo nosso é esse, né? A gente quer ser a carteira do veículo, né? Então, ali dentro, a gente tem vários serviços que dão suporte para o cliente, desde soluções como pagamento de pedágio, estacionamento, combustível, tributos, financiamento, seguros, né? Toda aquela parte financeira, além de outras soluções, né? A gente tem uma série de outras soluções, assistência 24 horas, entre outros, que a gente vai estar lançando no decorrer desse ano, né? A gente está olhando sim de perto isso, tá?
Esse tipo de sistema chama Free Flow, já é adotado em vários países pelo mundo. Aqui na América do Sul, a gente tem exemplos no Chile, já existe esse tipo de serviço, né? E a Veloy está olhando isso. A tendência é que a gente tenha esse serviço de uma média de um médio a longo prazo, tá? De 3 a 5 anos, né? A gente acredita que a gente já tenha mais ali, se não for 100% das praças pedagiadas, 80% ali já esteja nesse sistema, tá? O período de concessão é longo, né? Quando você fecha uma concessão pública de rodovia, é em torno de 20 a 30 anos. Então, esses contratos, muitos contratos vão estar vencendo, né? E aí tem a opção de fazer o sistema Free Flow ou não. Porém, novas concessões que já estão entrando, né? Novas concessões que estão se abrindo, já está tendo a opção do sistema de Free Flow. E a gente enxerga isso com muito bons olhos, né? Porque além da gente ter pelo menos nas conversas que a gente vem tendo, né? Tanto com a BCR, que é a Associação das Concessionárias, quanto também no Ministério de Infraestrutura, a tendência, né, ali que a gente enxerga é que o TAG seja a opção para essa leitura, né? Como já acontece em outros países. Então, isso seria uma grande vantagem ali, já porque a gente já tem um sistema já adaptado a tudo isso. Mas também tem outras oportunidades, né? E é isso que a gente vem trabalhando, porque, né, existe a questão de você ter o tag, mas tem também, né, a possibilidade do cliente não ter o tag. E aí existem outras possibilidades ali de prestação de serviços, né? Na cobrança da fatura, de como que seria isso, né? Entre outras coisas que, né, o Ministério de Infraestrutura vem trabalhando até para, né, deixar moldado como seria o sistema de Free Flow aqui no Brasil. A gente tem um foco muito grande no B2C, que a gente chama, né? Então, é todo esse lado de pessoa física, e aí a gente levar essa comodidade, levar uma melhor experiência de uso, né? Para as pessoas físicas, para a pessoa que tem essa necessidade, né, de utilização de uma tag de pedágio e de outros serviços, né? A gente não quer ficar pautado só numa tag de pedágio. Então, tem um público muito forte ali, que eu comentei com você, que olha bastante para isso. E tem um outro lado que a gente chama do nosso segmento B2B, que é especificamente de frota, tá? A Veloy, ela fez uma integração, né? Hoje a Veloy é uma unidade de negócio da Alelo, mas a gente trouxe, né, toda a frente do Alelo Frota, que é um produto de gerenciamento de combustível, gestão de frota, né, que a Alelo possui, e hoje ela integra a Veloy. Então, a Veloy começou a ter um foco também muito forte no B2B. A gente tinha já a tag de pedágio que servia para a parte de B2B, né? A gente atuava já, tem o produto Vale Pedágio, que é um produto regulamentado, que é através da tag também, isso principalmente para o lado do caminhoneiro autônomo, né? Que as empresas, os embarcadores, quando contratam esses autônomos, né, ela disponibiliza isso, né, uma tagzinha. Então, a gente está com um foco muito forte também no B2B. Mas, indo para a sua pergunta, existe sim uma demanda muito grande. Existe sim, a gente tem estudos realizados. Se você faz uma viagem de São Paulo a Ribeirão Preto, que é aproximadamente, são 8 pedágios, se você parar nesses pedágios, você gasta 1 hora só de pausa, de desaceleração, de tempo de espera, entre outras coisas. Isso sem contar o custo. Né? Então, o custo, sim, da desaceleração, da aceleração depois do combustível, né? A questão do freio, e isso quando você fala no veículo leve. Quando você vai no veículo pesado, que são caminhões, a gente tem bastante desse tipo de veículo hoje na carteira de clientes também, principalmente do PJ, é uma dor para eles, né? Então, eles optam bastante pela questão de você ter uma tag onde você não tem a desaceleração, você não tem a frenagem, né? Você economiza óleo, você economiza combustível, economiza pastilha de freio, uma série de coisas que é importante ali na vida daquela frota, né? Daquele caminhoneiro. Às vezes é um caminhoneiro autônomo, que a vida dele é o veículo, né? Então, o custo dele, né, tudo envolvido ali no serviço que ele presta, está relacionado ao veículo. Então, quanto menos manutenção, melhor para ele, mais receita ele tem. Trazendo até um histórico para você ali do passado, né? Em 2016, 2017, a mobilidade estava muito forte.
né? Você tinha uma expansão muito grande. São Paulo, principalmente, né? São Paulo teve uma expansão muito grande de linhas de metrô, né? O transporte público, ciclovias, né? Chegaram as empresas de patinete, chegaram as empresas de bike compartilhada. Então, São Paulo estava num boom muito grande, e isso espalhando para as outras, né? Começa em São Paulo, mas Rio de Janeiro também estava, os grandes centros começaram a ter esses movimentos muito fortes dessa economia compartilhada, né? Dessa questão de micromobilidade, e trazendo muito forte isso. Com a pandemia, isso foi muito afetado, Tião. A gente tinha, em São Paulo, nós tínhamos empresas de carro compartilhado, né? Então, são empresas que deixavam o carro na rua e você, através do aplicativo, você ia naquele carro e você selecionava ele, você abria pelo aplicativo a porta do carro e utilizava e deixava ele em outro local. Então, estava um movimento muito legal, um movimento muito forte de mobilidade. Com a pandemia, isso tudo foi afetado, né? Então, você vê as empresas ali de bikes, né, as bicicletas compartilhadas, entre outros, retomando, fazendo uma iniciativa de retomar, patinetes ainda muito afetados, né? Essas empresas de carro compartilhado foram muito afetadas, né? Então, a economia vai voltar, a gente acredita muito que isso vai voltar, mas a gente também não pode ficar esperando eles voltarem. Então, a gente falou, poxa, eu vou focar aqui hoje no que a gente tem de mais sinérgico e de mais possibilidade de negócio. Então, a gente olhou o carro, né? Então, ainda o carro, quando estava uma tendência das pessoas não terem mais carro, voltou-se a ter carro, né? O preço de carro usado deu uma valorizada gigante, né? Se você olhar assim, era um carro, você tinha muita desvalorização do carro usado, hoje ele valorizou bastante o carro usado, então as pessoas estão comprando, estão fazendo mais essa aquisição. E por um outro lado, então a gente falou, poxa, mas é difícil você administrar uma vida financeira do veículo, né? Você tem um monte de coisa para você pagar, você tem tributos, quanto que vence, o que é rodízio, né? Como é que eu tomo, como é que eu não tomo multa, como é que eu faço, enfim, uma série de situações ali que são complicadas. E o que a Engenharia Veloy quer fazer é levar essa facilidade para ele, tornando uma experiência muito melhor. Então, através do aplicativo Veloy, ele ter toda a vida do veículo ali dentro, né? E com isso, serviços, né? Como eu falei para você, a gente quer lançar um serviço de manutenção de veículo também para a pessoa física, que a gente está olhando forte isso, né? A gente quer fazer uma série de outros serviços novos, de soluções que facilite a vida desse condutor, né? Se ele está deslocando do ponto A ao ponto B do seu veículo, ele tenha essa facilidade, ou tenha ali a Veloy que possa amparar ele com qualquer tipo de serviço. Seguros, vou dar um exemplo para você. Seguros hoje, você pode fazer seguro viagem, né? Então, eu vou viajar daqui para... Vou dar novamente, vou pegar o exemplo lá da Baixada, vou daqui para o Guarujá. Poxa, eu quero contratar, eu não tenho seguro e quero contratar um seguro pontual para essa viagem. Você pode fazer esse tipo de contratação. Já existem empresas fazendo esse tipo de serviço. Então, a gente quer proporcionar isso, a gente quer ampliar o leque de serviços e proporcionar ali para os nossos clientes, tá? Na realidade, hoje esses serviços são oferecidos pelas locadoras e as montadoras estão entrando bastante nisso também, né? Então, já tem iniciativas de montadoras fazendo esse tipo de serviço. Por exemplo, a Ford Go, né? A Ford é uma empresa que está aí no país, né? Ela acabou não fechando a fábrica dela, mas ela continua na distribuição de veículo aqui dentro do país, né? E a gente tem uma parceria, inclusive, com eles, né? A gente tem o Ford Go, que o cliente contrata, faz a contratação desse veículo por assinatura e o veículo já sai com tag da Veloy. Ele já sai ali com o tag da Veloy para ele estar utilizando e tem uma isenção, uma bonificação ali interessante para ele estar utilizando. Então, isso aí é super positivo. Agora, existem diversos tipos, né, Tião? Você tem veículo hoje que você aluga faz esse plano com um custo de R$800 mensais. R$800 mensais, você aluga um carro, né? E durante um ano você tem lá lógico que você tem todas as regras, né? Quilometragem que você utiliza, uma série de outras coisas ali que você, né, vai ter que ficar ali gerenciando isso, mas R$800, que não é um custo tão elevado, vamos falar desse jeito assim, né? É um custo, sim, existe, mas você tem veículo ali que você aluga por R$5.000. Né, que eu diria já carros desse tipo de categoria. Então, estou falando veículo 1.0, né, mais básico, você está alugando na média por isso, e veículos maiores, superiores ali, você tem diversas faixas, né, 1.000, 1.500, assim, até chegando a 5.000, e daí para mais, dependendo do veículo. Mas eu concordo com você, né? Quando a gente fala disso, Tião, de tecnologia, a gente está falando muito de veículos autônomos, né? E quando a gente fala veículo autônomo, você tem 9 níveis de
de autonomia nos veículos, né? A gente ainda está na autonomia 3, 4, né? Que você é o que você falou, eu entro no carro, o banco já me ajusta, ele já sabe, já identifica que eu sou o motorista, né? Ele já tem ali todos os meus aplicativos ali dentro embarcado no veículo, né? Então você já consegue ter determinados tipos de autonomia. Vou dar uma ré, acende luz de câmera, faz lá o toquinho, pipi, para que eu estou encostando no carro ou não, mas é no nível 3, 4. Existem já fora, né, tentativas ali de veículos, a partir dos 7, 8º níveis, você já tem autonomia, que você não precisa dirigir, né? O veículo faz isso, né, e ele vai conduzindo isso. O Brasil ainda tem uma necessidade, né? Quando a gente fala de veículo autônomo, a gente está falando muito de veículo que lê faixa de pistas, né? E não são todas as faixas de pistas no Brasil que você tem isso. Talvez algumas rodovias você vai ter isso, não são todas. Então, existe sim uma demanda, existe uma evolução desse tipo de serviço, mas o que a gente acredita, e cada vez mais, é que os veículos estejam com mais tecnologia a cada lançamento. E aquele veículo 1.0 que eu falei para você ali no comecinho, talvez não, uma tendência é que ele esteja com mais tecnologia embarcada também, né? E você vai criando essa questão aí de melhor dirigibilidade, né? De melhor tecnologia ali embarcada para que possa ter uma evolução ali do comportamento do veículo, entre outras coisas. Esse processo, como eu te disse, né, a Veloy a gente chama uma transação invisível, né? Você não faz a transação ali, mas você não tem contato, né, e contactless, né? Então, não tem a necessidade ali de você estar fazendo qualquer coisa ali de contato. Então, isso foi importante porque as pessoas começaram a entender que, poxa, aquela pessoa que trocava um dinheiro na praça de pedágio, ou mesmo ia numa fila de um shopping, né, pegar o ticket, depois pagar, ir no guichê, tal, falou, poxa, eu prefiro ter o serviço ali do tag, que eu entro, passo, né, pago e tudo de uma maneira muito rápida, simples e sem contato. Então, isso foi muito importante para a gente, porque a partir do momento que você teve ali todas as questões de lockdown, depois voltaram, né? As pessoas voltaram a se locomover, voltaram a ter uma vida, né, de deslocamento, essas coisas, e isso foi importante. E a gente continua forte nisso, tá, Tião? A gente vem olhando bastante essas questões de experiência, todas as soluções que a gente está fazendo, a própria solução de tributos nossa, é toda pelo aplicativo, você digita a placa do veículo, você já tem lá toda a informação do seu veículo, se tem multa, se não tem multa, IPVA, quando vence, o que você quer fazer, quanto que você quer dividir, parcelas, enfim, toda a situação ali na palma da sua mão, né? A parte de abastecimento também, né? A parte de abastecimento a gente está integrado na frente de caixa, né? Que a gente chama ali do posto, né? No software do posto mesmo, então toda a transação acontece ali, o cliente não precisa descer do carro para fazer a transação. Então são situações ali muito importantes hoje, né? Tem cliente que não quer descer, só dá uma confirmação aqui e a situação acontece, né? Então, tudo isso aí é importante, tudo isso vem acontecendo, tudo isso vem melhorando essa parte nossa. E também a parte de informação, né? Então, toda a informação hoje você tem ali através do aplicativo da Veloy. Então, um extrato de utilização, aonde você utilizou, o valor que você pagou, né? A gente tem uma solução também, muitas vezes a pessoa utiliza, né, ali para um deslocamento a trabalho, né? E aí, se você quiser só selecionar aqueles valores dia a trabalho ali, você pode, né, para buscar reembolso ali da empresa. Então, tem uma facilidade muito grande ali, né, no que a gente oferece ali para a Veloy. A gente também tem uma solução que a gente chama de Veloy Turbo, que é todo o nosso marketplace ali de promoções, com várias empresas, com lojas, né? Então, assim, tem uma série de descontos ali, desde varejistas, eletrônicos, né, a parte de vestuário, educação, tudo isso dentro do aplicativo da Veloy. Isso também é uma vantagem, né? Uma vantagem muito interessante que a gente vai fazer, mas a gente olha muito para isso.
Sim, a gente projeta, realmente essas questões aí, tanto de inflação, Selic, né, ela afeta sim o poder de consumo do brasileiro, então estamos também numa época de eleições, né, então isso aí vai ser um ano mais conturbado aqui para a gente, né, com relação a 2022, mas a gente está bem otimista, tá, Tião? Estamos bem otimistas ali da gente, né, crescer nossa base de clientes, então a gente está olhando muito forte para isso, a gente quer crescer significativamente a base, evoluir também com relação a novos serviços, novas soluções, né? Tanto no mercado do B2B, né, da pessoa jurídica, quanto no mercado da pessoa física. E a gente tem uma expansão muito grande, né? A gente quer ali, em 5 anos, a gente quer ali quadriplicar, né, quintuplicar a nossa base de clientes. Então, a gente quer crescer 5 vezes a base de clientes. E a gente acredita que tem um potencial. Quando você pega o mercado hoje de veículos, tá? Veículos ali que hoje tem essa possibilidade de ter um tag, tá? Então, se você pegar, são 111 milhões de veículos ali, você tem motos, tem ônibus, tem uma série de outros veículos, né? E quando você pega essa base, nossa, a gente está falando aproximadamente ali de 75, 80 milhões de veículos, 12% só é penetrado. 12% é captura, tem veículo com tag, tá? Então, existe uma oportunidade muito grande da gente evoluir, né, nesse segmento. E aí que eu falo para você esse processo, né? O processo de você crescer em outras regiões, então isso está dentro da pauta da Veloy, da gente, né, criar novas razões de uso, crescer nossa rede, né, nossa rede de estacionamentos, rede de postos, ampliar a oferta de serviços, né, também ali dentro do aplicativo, porque carro todo mundo tem, né? Pode ser que você não tenha uma praça de pedágio que faça sentido para você no norte, no nordeste, mas tem outros lugares, tem outras situações que você possa ter ali Veloy também como um benefício ali, né? Como uma solução para te atender ali no seu dia a dia do seu veículo. Continue estudando, continue se aperfeiçoando cada dia, né? Eu acho que está muito próximo de pessoas, né, que façam, né, te dê muita orientação. Acho que tem várias coisas ali que você precisa. Importante ter uma mentoria de carreira, né? Eu, graças a Deus, eu tive isso, né? Consegui ter algumas pessoas ali muito por perto e aproveitar as oportunidades. Né? Eu acho que eu aproveitei também, entendeu, Tião? Acho que eu tive uma experiência fora do país, que eu acho que foi super positiva, né? Eu fiz um trabalho ali, tocando uma operação, né? Um produto também fora do país, então aprender uma cultura diferente, né? De estar ali, se envolver, o aprendizado é muito significativo, você tem que aproveitar ao máximo disso, né? Eu acho que eu trabalhei muito, eu devia ter aproveitado mais as oportunidades de lazer do país ali, então eu acho que eu queria um pouco disso, viu?